Hoje, que dia que é hoje? Sexta-feira. Mas a gente vai falar, vamos antecipar, vamos falar do sábado hoje já, né? Ao pôr do sol, ao começar o frio aqui, já estamos no sábado. Bom, inicialmente, algumas considerações, porque a gente conversa aqui, depois não sobra tempo para fazer perguntas aqui, aí tem os comentários, perguntas que vêm depois, né? Mas o evangelho para os pobres, como é que fica os ricos? É muito simples essa resposta, né? É só se tornar pobre que o evangelho também está dirigido para você. É simples assim, né? Então, os ricos estão fora? Não, não estão, não. É só vender tudo, se tornar pobre, que está incluído no evangelho. É fácil assim. É fácil assim, né? O pobre não tem nada a perder. Aí o rico, né, ele tem que pensar duas vezes, tal, e aí faz sentido o que Jesus falou, né? Quão difícil um rico se salvar. Por quê? Para o rico se salvar, ele tem que abrir mão da sua riqueza. Outra coisa também que, para contemporizar isso, o pessoal fala, mas o que é um pobre? Né? Pobre é aquele que não tem dinheiro, né? Mas tem hoje muita gente que tem outro tipo de pobre, tal, pobre de outras coisas. Então, primeira coisa, pobre é pobre. Quem tem falta de dinheiro, quem tem pouco dinheiro, é pobre, né? Hoje em dia, nós temos uma situação seguinte, né? Um morador de rua é pobre? É pobre. Ele é pobre porque ele quer, ele está na rua porque ele quer, né? Uma pessoa que mora numa favela é pobre? Provavelmente, sim, exceto algumas pessoas que têm isso como opção de vida. Ele pode viver de outro jeito, mas optou viver na favela. Então, quando, às vezes, você vai retirar uma favela do lugar, então, 99% das casas, das residências lá, sai quase que com o vento do trator que passa perto. Agora, a casa do traficante que mora lá, que fez aquele lugar de negócio dele, que lá precisa dinamitar para conseguir tirar a casa dele lá. Então, esse daí não é pobre, embora mora na favela. Então, tem outros tipos de pobre? Tem outros tipos de pobre, mas isso não exclui a pobreza econômica, social. Ele continua sendo um pobre. Tem um amigo meu que ele se elegeu prefeito de uma cidade. Aí, é moda aqui no Brasil, quando tem eleição próxima ao final do ano, o pessoal que depois termina a campanha vai descansar, né? Uma campanha exausta, né? Aí vão lá para Miami, para a Europa, tal, para descansar. E ele foi encontrar um amigo dele na África, no interior da África, que estava lá fazendo missão. Aí, depois que ele voltou, eu encontrei com ele, ele falou assim, Pedro, agora eu sei que é favela. O que é favela? Aqui, o pessoal na favela daqui tem televisão, tem carro, tem as antenas, tem as parabólicas, tá? Muito comum. Lá, além de um teto de sapé, tem uma esteira, e se for mais afortunado, tem umas panelas também, né? Não dá nem para ficar dentro da casa. E uma esteira tá boa, coisa assim, né? E era costume dos empresários de lá, dia 1º de janeiro, dia da posse do prefeito. Então, depois da posse, levar o prefeito para um restaurante para almoçar, né? E eles estavam assim meio constrangidos, se pediam para ele, convidavam ou não, tal, mas resolveram convidar também, porque ia ficar chato. Convidaram todos, não convidavam ele, porque ele é meio esquisito, né? Aí ele falou assim, não, eu aceito, tal, muito obrigado, né? Mas eu posso levar alguns convidados meus? Mas, claro, mas são bastante. Quantos o senhor quiser, a gente vai fechar a churrascaria esse dia para a gente almoçar, então. Então, tá bom. Aí ele passou na favela, ele encheu 2 ônibus de criança e foi lá. A hora que o ônibus chegou
na churrascaria, ele foi o primeiro a desembarcar, aquele bando de criança atrás lá. Aí o pessoal pensava que fosse alguns correligionários dele, algum pessoal que trabalhou na campanha e tal. Não, eram as crianças. Aí ele falou assim, olha, quando eu era criança, eu sentia o cheiro da carne assando assim, e aquilo me, né, dava aquela vontade, mas não podia. Então, eu sei o que é ter vontade de comer carne, eu sei que as crianças têm vontade de comer carne. E foi assim, né? Bom, eu estou dizendo isso o seguinte, porque a noção de pobre é só você não querer evitar e nem justificar que ela é aquilo que é realmente. Não é difícil de saber o que é o pobre. Tá? Outra coisa também, o pobre, ele vai mudando conforme o tempo, né? Então, você pega um rico de hoje, né? O Ike Batista, ele perdeu 90% da fortuna dele. Ficou só com 6 bilhões e 800 milhões de reais. Só com isso, né? Mas o rico, na época de Jesus, ele devia ter uma frota de camelo, uma fazenda, uma coisa assim. Então, muitos hoje, que em muitos lugares do mundo são pobres, eles eram ricos para a época de Jesus. Né? Então, isso também tem uma variação de lugar, para o tempo. Né? Isso quer demonstrar também o seguinte, que os ricos são cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Então, nesse mundo governado pelo sistema do príncipe desse mundo, o sistema de governo dele, o jeito de governar dele, a situação no mundo hoje é o seguinte: 20% dos mais ricos consomem consome conta de, acho que 90% que o planeta produz. 20% dos mais ricos consomem praticamente 90% de tudo que o planeta produz. Seja água, seja alimento, seja vestiário, tudo isso. E os 20% mais pobres do planeta consomem 1,3% de tudo que o planeta produz. Dá para ver a disparidade? Fica no meio só, 9,5%. Uma blusa que é vendida por R$170, mais ou menos, blusa feminina, assim, né, comum, R$170, custa para o empresário em torno de 17 centavos. 17 centavos. Fabricantes de bola e futebol, marcas famosas aí, que está na mídia, que está na Copa do Mundo, né? Eles medem a produção deles não mais por hora, nem por minuto e nem por segundo. A produção deles é medida por milésimo de segundo. Então, uma bola custa, tipo assim, 0,03 centavos. Né? A Cafusa estava em oferta por R$50 esses dias aí. A bola, Cafusa é a bola da Copa, né? Bom, e assim vai, então, para mostrar a disparidade que nós temos no mundo hoje, que é o sistema de governo, né, do príncipe desse mundo. Então, com empresários, com as corporações, os próprios empresários. E eles é que estão reclamando que paga muito imposto, tá? Bom, estou dando esses dados aí só para ter uma ideia de como que é a distância entre uma coisa e outra. E eu queria comentar um pouco aqui, e até provocar um pouco também, é o seguinte: nós endeusamos o capitalismo. O capitalismo tem liberdade, né? É o mundo das oportunidades, etc., 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 né? Mas o mesmo empresário
que faz a doação para as crianças pobres lá da África, é o mesmo empresário que emprega mão de obra infantil na Indonésia, para fazer de graça, porque uma bola custa 0,3 centavos, porque é mão de obra escrava, porque é mão de obra infantil, né? Os países da Ásia ainda não têm, na sua maioria, não têm direitos trabalhistas, né? Não tem nada disso. Então, a mão de obra é baixíssima, né? Expectativa de vida baixíssimo, não tem nenhum custo social, e aí, então, tem-se lucro enorme, e depois vai pousar de benfeitor ainda, porque está dando oferta para as ONGs que atuam socialmente aí. Então, esse é o mundo, é o sistema de governar de Satanás. Agora, o interessante é que mesmo o tipo de caridade que eles fazem é um tipo de caridade que alimenta, continua alimentando o próprio sistema que tem, né? Tem uma pessoa conhecida minha que esteve em Cuba, né? A gente fala em Cuba, o pessoal arrepia, né? E ele conta o seguinte, né? Do aeroporto até o centro de Havana tem um outdoor assim: 200 mil crianças vão dormir ao relento nessa noite. Nenhuma delas em Cuba, né? Eu acho interessante, eu já vi pessoas assim falarem mal de Fidel Castro, né, com todos os adjetivos que ele merece e tem. Mal do sistema socialista de Cuba, sem ao menos saber que antes de Fidel Castro existiu Fulgêncio Batista. Quem era Fulgêncio Batista? Ninguém mais lembra Fulgêncio Batista, né? Ele foi a razão de ser da Revolução Cubana, né? Quem era Cuba antes da Revolução de Fidel? Era o quintal de lazer dos americanos. Quando se perdeu a liberdade em Cuba, quem perdeu a liberdade foram os ricos americanos que iam passar fim de semana, passar férias lá. Perdeu a liberdade porque as mansões foram confiscadas e hoje são usadas como clínica. Cuba tem a medicina mais avançada do mundo, né? O turismo de Cuba hoje é um turismo medicinal, né? Mas isso você não vai ver por aí. Essa história você não vai ver por aí. Porque nós endeusamos o capitalismo. E o capitalismo, eu não estou aqui defendendo o socialismo. Eu estou só para dizer o seguinte, que o capitalismo não é flor que se cheire. Ela cooptou a igreja, ela cooptou os cristãos, e os cristãos tomaram a bandeira para defender o capitalismo, e quando defende o capitalismo, defende uma coisa que é anti-reino de Deus. Tanto quanto é o socialismo ou é outra coisa mais aí. Um detalhe também, né? A pessoa fala Karl Marx, né? Mas Karl Marx não é todo esse bicho feio que se pintam, apesar de ser um barbudo também, né? Karl Marx, ele sistematizou o socialismo, mas quem pôs em prática o socialismo foram outras pessoas. E na ideia dele, colocaram ainda de maneira precipitada, porque quando ele propôs, ele só dizia o seguinte, que vai chegar o momento de transformação da sociedade, né? A sociedade veio uma sociedade agrícola, feudal, chegou na industrial, tudo mais, o capitalismo ia falir e o socialismo viria. Então, era um processo natural, ele só concebeu isso aí. Agora, o pessoal que implantou o socialismo, implantou a força, é como se tivesse feito um parto antes da hora. E aí, implantar a força é o que nós conhecemos aí. Outro detalhe também de Karl Marx, né? Para quem admira judeu, assim, judeu, coisa maravilhosa, Karl Marx, apesar de ter vivido lá na Europa, né, ele era judeu. E mais um detalhe ainda, Karl Marx era cristão, judeu cristão, antes de ser comunista. E um detalhe, a primeira inspiração dele para falar de socialismo foi Atos.
E eu li isso num livro acima de qualquer suspeita. Quando nós estávamos aqui no regime de mais ditadura no Brasil, então a igreja difundia muito, como faz hoje, mas difundia muito mais ainda a propaganda anticomunista. E o livro que tem essas informações chama-se, 2 pontos. Seria Karl Marx um satanista? E ele vai dizer essa teoria para dizer, para sugerir, pelo menos, que Karl Marx é um satanista. Então, ele falar que Karl Marx era cristão, que era judeu e que inspirou em Atos, a gente pegasse alguém que fosse um admirador de Karl Marx, acharia que suspeito, mas é um cara que quer realmente destruir a figura de Karl Marx, né? Bom, estou dizendo tudo isso aí é o seguinte, que nós temos que tirar o véu que nós temos a respeito do capitalismo. Basicamente isso. Não estou convencendo ninguém. Aliás, eu não li O Capital. Tá? Talvez um dia venha ler ainda, mas até hoje não li O Capital. O livro O Capital, que é a obra-prima do socialismo, Karl Marx. Aí, né? E esse negócio de falar que a bênção material ela é um testemunho do espiritual, simplesmente, então, se a gente for assumir isso como regra final e total, a gente vai dizer que a teologia da prosperidade é a última palavra que se tem nesse sentido, né? Então, não é bem assim as coisas. E o que acontece? Então, antes de embarcar na propaganda capitalista, a gente deve olhar também ela com relação, confrontando com o reino de Deus, né? E deixa eu fazer algumas anotações aqui dessas que eu vi. Bom, por que então que o pobre é tão importante assim, né? Porque o pobre, ele não possui nada, não possui nada. E o rico, ele pensa que possui, mas quando diz que ele possui alguma coisa, é dono de alguma coisa, voltamos à história. Ele é dono porque ele ou se arrogou de ser dono e tomou posse de algo que não era dele, o primeiro que cercou a terra lá, né? O primeiro poceiro, e depois que foi legitimado como se fosse dele, ou ele foi o primeiro a tomar posse daquilo lá, ou então ele comprou de um ladrão, né? Então, o rico ele tem 2 coisas. Ou ele é um poceiro que usurpou uma coisa que não era dele, ou então ele é um receptor. Ele comprou algo de alguém que tenha roubado. Ou herdou do ladrão. Ou ele comprou do ladrão, ou herdou do ladrão. Agora, o pobre, ele não tem nada. Ele não tem nada. Né? E desse que não tem nada, dos tais é o reino de Deus. Quem não tem nada, tem um reino. Quem diz ter, está fora do reino. É simples assim a equação. E quando nós estamos falando dessas coisas por reino messiânico, essa é a nova ordem que vai estar lá no reino messiânico, né? Então, quem espera votar para presidente, né, e fazer um grande empreendimento e ter muitos lucros lá no reino messiânico, esqueça. Aliás, gente, vamos fazer um exercício aqui. Imagine que se descobre uma vacina, e essa vacina vai acabar com todas as cáries, né? A nova geração que for vacinada a partir de agora não vai ter nenhum problema dental, nem bucal, nada por causa dessa vacina, né? Aí você vai encaminhar seu filho para fazer faculdade de odontologia, né? Então, nós devemos olhar também dessa perspectiva, né? O que tem futuro segundo o plano de Deus. E aí devemos investir. Então, o pobre, ele não roubou, né? E quando a gente começa a chegar nessa conclusão, então, a gente começa a ver o quão profundo é que nós achamos que nós somos bons porque nós damos 10%, porque nós damos uma oferta, porque nós fazemos algumas coisas assim. Então, isso começa a nos dar assim, uma ideia de que nós somos boas pessoas, né? Bom, no Novo Testamento, a gente não vai encontrar muita referência sobre o dinheiro,
por uma questão óbvia, né? Lá se falaria em dinheiro bastante se quisesse diminuir o que os irmãos contribuíam. Está sobrando, não traz mais nada aqui, não dá mais nada, porque eles davam tudo. Então, não havia necessidade de se falar. Aí, depois, a gente tem algumas exortações, sim, a respeito da avareza, né? Mas depois, nas primeiras literaturas, depois dos apóstolos, então já começa a falar de dinheiro. E a exortação constante dos pais apostólicos é que se façam esmola, se dê esmola, que dê atenção para o pobre. Só que esmola não é a esmola que nós conhecemos, que é aquela de você dar uma moedinha no semáforo, né? Esmola, naquela época, significava você partilhar dos seus bens. Então, isso foi muito insistente. Mais tarde, Tomás de Aquino, ele vai falar sobre esmola. Ele vai falar de 2 tipos de esmola. Um tipo de esmola, ele chama de esmola de justiça. É quando você dá daquilo que não lhe faz falta. Isso ele fala assim, mais ou menos descartar, né? Então, imagine, você vai ter o guarda-roupa, ele está repleto, está lotado de coisa lá, e você gostou de um vestido, de uma blusa, um paletó, coisa assim, né? Mas onde você vai pôr? Não tem espaço, então eu vou dar isso aqui, né? Então, aí a patroa dá para a empregada todas as roupas que ela vai descartar, e ela acha que isso faz parte do salário da empregada também, né? Aí que ela tem obrigações além daquelas, né? Ela não está dando, está descartando e está se valendo desse descarte para dizer que está fazendo uma boa ação, né? Então, ele fala que isso aí é uma esmola de justiça. Esmola de justiça é você devolver aquilo que não lhe pertence. Aquilo que você roubou do outro, você tomou do outro, então você está devolvendo. Isso é esmola de justiça. Como que a gente pensa aí? Imagine que você tem uma pizza. Uma pizza tem quantos pedaços, gente? 8. Você tem 4 pessoas para comer a pizza. Matemática aí, 4 operações, quantos pedaços? 2 pedaços para cada um. E alguém, né? Vamos ver aqui mais ou menos, né? Acho que você mesmo, Darlan. A Darlan comeu 3 pedaços. O que vai acontecer? O que vai acontecer com os outros? Né? Ou vai comer uma parte menor, cada um vai repartir a pizza outra vez, ou alguém ficar com um pedaço só. Na média, todo mundo vai comer 2, mas lá está o Darlan com 3 pedaços. Então, mais ou menos é assim, né? A riqueza ela não muda, mas a distribuição, quem vai nas mãos, é que faz a diferença das coisas. Mas por que eu estava dando esse exemplo? Eu fiquei pensando na pizza aqui também. Mas daqui a pouco eu... legal. Então, isso daí é o seguinte... nós ficamos com uma parte maior que pertencia ao outro e só estamos devolvendo essa parte. Então, chama isso de esmola de justiça. Você está devolvendo aquilo que você tomou indevidamente de alguém. Alguém ficou sem, né? Quando o Elan comeu 3 pedaços de pizza, alguém ficou. Então, no caso, se eu apoderei de coisas que não preciso, não faz parte da minha vida, eu estou apoderando coisas de outro. Agora, ele falava também da esmola de caridade. Lembrando-se que esmola não é moedinha no farol, é você partilhar o seu bem. A esmola de caridade é quando você dá daquilo que vai fazer parte da sua vida. Você está tirando um pedaço para dar para o outro. Está repartindo aquilo que você precisa. Aí, então, por que as 2 moedinhas da viúva pobre valia diante de Deus muito mais do que a fortuna que os outros fazendeiros depositavam lá no gasofilácio? Porque ela estava fazendo uma caridade de amor. Ela estava dando o que fazia parte do seu sustento, da sua vida. Era uma esmola de amor. E os fazendeiros estavam ali devolvendo o que haviam roubado, né? Tirar que pertenceria a alguém, e se julgavam ainda que eram os poderosos donos que podiam mandar ali, né? Então,
Quando nós começamos a refletir nisso, a gente começa a ver o que é o reino de Deus e o que é o reino desse mundo, o que é a justiça desse mundo, o que é a justiça segundo Deus. Bom, vamos voltar lá em Lucas 16, que nós lemos, 6, que nós lemos ontem. Para ser mais exato ainda, é Lucas 4, né? Lucas 4, 16. Eu sabia que tinha alguns 6 aí, né? Indo Jesus para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, levar a boa notícia para os pobres. Enviou-me a proclamar libertação dos cativos, restauração de vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Ok. Então, tudo isso aqui aconteceu num sábado. A gente vai ver que o sábado também é emblemático nessa história aqui. E evangelizar os pobres, levar a boa notícia aos pobres. Então, quando falamos de justiça, do reino de Deus, e falamos, né, quem que interessa esse tipo de justiça? Quem se acha que está interessado nessa justiça? Os poderosos ou os pobres? Né? Uma justiça que parte da perspectiva do pobre. Deus vê o mundo e aplica a sua justiça a partir da perspectiva do pobre. Então, é para o pobre a boa notícia. Para o rico, na verdade, é uma notícia constrangedora, como a gente vai ver. Tá? Então, um pouquinho atrás aí, Lucas 1:52 e 53, é o cântico de Maria. Diz assim: derribou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Para quem que é essa boa notícia? Para os poderosos? Derribou do seu trono os poderosos, exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Quem que está interessado que esse momento chegue? Né? Então, dizer um rico que quer manter sua riqueza, manter seu lugar, sua postura, manter sua justiça, tudo mais tal, ele falar que quer Jesus, é uma contradição. Né? Porque ou ele abre mão, ou ele quer Jesus. As duas coisas não dá, porque Jesus vem para abençoar o pobre, vem para tirar o poderoso do trono, vem para exaltar o humilde, vem para saciar os famintos e esvaziar os ricos. Agora, se eu sou rico, tenho justiça própria, tudo mais, e eu falar que quero Jesus, né? E talvez essa seja uma das razões hoje que a gente fica cocheando, né, entre uma coisa e outra. Nosso Baal, hoje, ele é muito mais sutil, não é aquele Baal do tempo de Elias, né? Nosso Baal hoje, ele anda do bolso para o coração, do coração para o bolso, né? Transita aí. E ele, mais sofisticado ainda, ele transita num cartãozinho de plástico, né? Numa conta corrente, né? Então, nós, em vez de fazer um altar para Baal lá no Monte Carmelo, nós estamos andando com um baúzinho. Às vezes até no bolso aqui, assim, um cartãozinho de plástico ali, né? Bom, vamos agora olhar um pouco o sábado. Começando lá por Êxodos. E eu quero ver se a gente ganha um pouco de tempo hoje para a gente conversar algumas perguntas a respeito de todos esses assuntos aqui. Bom, Êxodo 23... Êxodo 23, 12.
6 dias farás tua obra, mas ao 7º dia descansará, para que descanse o teu boi e o teu jumento, para que tome alento o filho da tua serva e o forasteiro. Então, sábado é o dia de descanso, né? Sábado descansa tudo. Então, quando fala aqui que o jumento, o boi, e outros lugares também falam descanso da terra, tudo isso aí é a mesma coisa, fechou a fábrica, não tem como trabalhar, né? Ninguém vai trabalhar. Não vai trabalhar o servo, nem o filho da serva, o forasteiro, não tem diarista, para tudo ao 7º dia, né? Um pouquinho para trás, o 20... versículo 8. Lembra-te do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas ao 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das suas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e o 7º dia descansou, e por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Aqui é muito rico, porque nós vemos que cessa tudo. E esse mandamento, ele foi inserido como mandamento em virtude de ele estar presente também na criação. Então, o primeiro significado do sábado é a questão de quem é o Criador, quem fez todas as coisas. Deus fez todas as coisas pertencem a Ele. Então, guardar o dia de sábado é guardar, lembrar, rememorar que todas as coisas foram feitas por Deus e a Ele pertence. E aí, então, vamos lembrar o seguinte, né? Amanhã a gente vai lembrar assim, ó, o carro não é meu, a casa não é minha, o apartamento não é meu, o lote não é meu, tudo que eu tenho pertence ao Senhor, né? Alguém contou uma história para mim que veio bem ilustrar. Ele também não tinha certeza, mas parece que foi o Wesley que aconteceu isso com ele. Pegou fogo numa casa dele e o pessoal veio assim, né? Mas como? Você é um cristão, tal, a casa incendeia, né? A tua casa pegou fogo, tal, né? Ele falou assim, olha, eu preciso perguntar para Deus realmente por que aconteceu isso. Primeira coisa que estou entendendo é que é uma coisa a menos para eu administrar. Agora, eu quero saber mas por que Deus pôs fogo na casa dele, né? Não é a minha casa, é a casa dele, porque pertencia a Deus. Então, por que Deus mandou botar fogo na casa dele? Então, esse senso que todas as coisas pertencem a Deus, né? Gênesis 1, 31, 2 e 1 vai retomar esse assunto outra vez, né? Vamos ver Êxodo 16, 29. Está fácil aí, né? A gente só está folheando para trás. Lá no deserto, havia o maná, né? Então, lá Deus estava educando o povo pedagogicamente, né? 6 dias colherás o maná, mas o 7º dia é sábado, e nele não haverá. Ao 7º dia saíram alguns do povo para colher, porém não acharam. Então, mesmo sabendo que não ia ter maná no 7º dia, eles saíram para colher. No 29, considerai que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele, no 6º dia, vos dá pão para 2 dias. Cada um fique onde está, ninguém sai de seu lugar no dia de sábado. Assim descansou o povo no 7º dia. Então, na sexta-feira, havia uma porção dobrada para o sábado. E o povo devia, então, sexta-feira, se preparar para o sábado. Então, tem que fazer comida para o sábado, tudo no sábado, e antes do pôr do sol da sexta-feira, né, que ia começar o sábado. Êxodo 23, voltando lá, 10 e 11.
Então, o dia da semana de sábado que nós vemos aqui. Agora, além do dia de sábado, havia o ano sabático. 6 anos semeará a tua terra e recolherás os seus frutos. Porém, no 7º ano, a deixarás descansar, e não a cultivarás, para que os pobres do teu povo achem o que comer, e do sobejam como os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. Então, a cada 6 dias, um dia na semana, era o sábado, que parava tudo isso daí. No sábado, suspendia a relação entre patrão e empregado, suspendia a relação entre servo e senhor, escravo e senhor, né? Parava tudo isso, todos eram iguais ante Deus, todos tinham liberdade. No dia de sábado, não tinha escravos, porque não tinha senhor, a relação era suspensa no sábado. Não tinha patrão de empregado, todos eram iguais. E é desse jeito, então, era nessas condições que se comparecia diante do Senhor no sábado. Então, no sábado, Deus queria olhar para Israel e não ver senhor e servo, patrão e empregado. Ele queria ver todos os homens livres, que a liberdade é um dos princípios da justiça de Deus, e todos os homens iguais e livres. Então, o olhar de Deus para o sábado aqui, ele enxergava isso. Não obstante, toda semana ter esse marco, também acontecia num momento maior, no 7º ano. Então, na música, tem alguns instrumentos que marcam o ritmo, né? Sim? Tem algum músico que sabe isso, né? Eu sei porque meu filho toca baixo, né? Então fica tum, tum, tum. Aí qualquer música fala, olha o baixo, pai. Eu fico prestando atenção, tentando achar, depois só acha alguém que está lá, tum, tum, tum. Então, o baixo, a percussão numa música que marca ritmo, é assim. O dia de sábado da semana, ele é o marcador de ritmo, né? Então, você trabalha, tum, pausa. Marca o ritmo ali. Trabalha, pá. Então, está toda hora lembrando você de que Deus é dono de todas as coisas, pertence a tudo, Ele quer todo mundo livre, não quer escravo, não quer senhor, não quer patrão, quer empregado, quer todos iguais como Ele criou. Agora, quando fazia 6 anos, o 7º ano era um ano só de sábado, né? Imagine que você tivesse, nosso caso que é o domingo, né? Tivesse um ano, você começava, que dia que é hoje? Domingo, e amanhã, domingo, e depois amanhã, domingo, e depois amanhã, domingo, não tinha segunda-feira. Você pensou um ano sem segunda-feira, sem terça, sem quarta? Você poderia pensar assim, sem segunda, tudo bem, mas depois a terça vai fazer às vezes, mas não tem terça também, não tem quarta, é tudo sábado. Então, um ano inteiro de sábado, né? Então, a cada 6 dias, Deus olhava a terra e falava, é assim que eu quero ver esse meu povo aqui. E a cada 6 anos, no 7º ano, então, era festa, né? E aí, o escravo, então, quando chegava no sábado semanal, ele descansava, suspendia a relação de escravo e senhor. Mas no domingo, né, no caso, retomava outra vez. Ele tinha as mesmas obrigações. Quando chegava no 7º ano, não é que suspendia a relação de escravo-senhor, encerrava a relação. Ele servia até o 6º ano. No 7º ano, ele era declarado livre. Não era só uma suspensão, era a alforria mesmo, né? Estava livre. Então, Deus, ao olhar no 7º ano para a terra, ele via 2 coisas: ninguém plantando, ninguém semeando, e a terra dando naturalmente aquilo que precisava para o sustento. Aquilo que aconteceu com o maná na sexta-feira, acontecia agora, né, Deus dando porção maior durante o ano sabático, né? Então, um homem em plena liberdade, nenhuma relação de escravo e senhor, patrão e empregado, e todos comendo livre, né? E a terra também, nesse momento, não tinha, como se não tivesse dono,
porque o pobre podia entrar na fazenda, entrar na plantação e colher naquele lugar que se plantava também. E mais ainda, né? A terra produzia coisas que não eram plantadas, aquilo que era natural, a terra produzia, né? Imagine que coisa sensacional esse aspecto do sábado, né? Porque antes do pecado, a terra não produzia as ervas daninhas, digamos assim, né? E agora, no dia de sábado, Deus promete produzir, a terra produzir para o homem colher, para os animais comerem. Então, o ano sabático, Deus dá uma olhada aqui assim e fala, é assim que eu queria que fosse. Mas Deus está olhando apenas para uma nação. Só numa nação está acontecendo isso. Na nação que o povo é do Senhor. Uma nação que não tem uma classe opressora e não tem oprimidos, né? Deus quer fazer dessa nação um contraste com as demais nações. É o jeito de governar de Deus contrastando com o jeito de governar do príncipe desse mundo. Então, os sábados semanais, eles apontavam para o ano sabático. Então, aquele tum, 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 ia fazendo lembrar, vai chegar o ano sabático, vai chegar o ano sabático, chega o ano sabático, né? Não se plantava comercialmente, nem se colhia comercialmente. Você só colhia para a subsistência, e todos têm direito de colher em todo lugar. Não tinha necessidade de plantar nada no sábado. Bom, mas aí tem outra coisa mais extraordinária ainda. Por quê? Passados 7 semanas de ano, passados 7 anos sabáticos, iria acontecer o ano do jubileu, né? Que é essa passagem que Jesus está lendo de Lucas aqui. Então, o ano do jubileu, você tinha, imagine o seguinte, né? Tinha os sábados semanais, depois tinha um ano só de sábado, e depois tivesse tido 7 vezes, né? 7 anos sabático, aquele ano seguinte, que ia começar, que seria o 8º ano, ou o primeiro da nova série, se fosse o ano 50, era mais um ano sabático. Então, a cada 50 anos, nós íamos ter 2 anos sabáticos, sendo que o segundo ano, ele era um ano também do jubileu. E o jubileu, ele aprofunda mais essa questão, tudo de igualdade, de não haver escravos, etc. Por quê? No ano do jubileu, além da pessoa ter a sua liberdade, ele tinha de volta a terra que ele tinha vendido, mas que ele possuía antes. Então, ao sair para um novo período de 50 anos, havia uma reforma agrária, nós estamos falando de um país agropastoril, uma reforma agrária total. Então, no primeiro ano, que a gente começava a contar a nova série para o jubileu, todo mundo tinha a mesma quantidade de terra, não tinha latifúndios e não tinha sem terra. Começava a contar tudo novamente. Oi. Na verdade, ia para 3 anos, porque no ano, aí deu 50, mas o outro, ele não tinha colheita, ele ainda ia plantar e esperar. Sim. Aí no verso Levítico 25, 21, diz, então eu mandaria a minha bênção sobre vós no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos. Exatamente. Eu era provedor dele, né? Provedor. Deus é tão detalhado assim que ele falava assim, pessoal, vocês vão para a festa em Jerusalém. Não sei se eu acho que deve ter falado isso, mas a pessoa morava lá no divisa da Síria, lá, né? Como é que eu vou descer lá no sul, em Jerusalém, vou deixar desguarnecido aqui? Olha, desce você, sua família, seus escravos, todo mundo. E você pode ser tranquilo que o teu vizinho não vai botar o olho na sua plantação, não. Então, Deus fornecia segurança nacional para aquele país. Então, Deus provia tudo isso daí, né? Levíticos 25. Bom, gente, então,
O ano, o dia da semana, o sábado semanal, apontava para o ano sabático. Os anos sabáticos apontavam para o ano do jubileu. E os anos jubilares apontavam para o reino messiânico. Quem gosta do sábado, gente, aí você não vai ter um dia de sábado a cada 6, não vai ter um ano de sábado a cada 7, não vai ter um jubileu a cada 50 anos, mas você vai ter um reino todo, 1000 anos de sábado. 1000 anos de sábado. Que dia que é hoje? Sábado. Que dia que é hoje? Sábado. Né? Agora, o que é o sábado? Né? Os sábados são todos iguais. Não tem escravo, não tem senhor. A terra produz para que o homem se alimente. Né? Não tem pobre e não tem rico. Existe uma igualdade. Não tem oprimido e não tem opressores. Então, gente, o sábado, para a gente compreender o sábado, ele faz sentido se ele estiver de mãos dadas com o pobre. O que aconteceu nos dias de Jesus, que o judaísmo, ele focou o aspecto religioso da vida judaica, da Bíblia, e tornou o sábado um sábado devocional, o sábado de ir na sinagoga, de ir no templo. E não olhou para o mais importante, né, que é a justiça, que são essas coisas aqui. O sábado, sem considerar o pobre, é um sábado sem sentido. E nós herdamos, não de Jesus, mas herdamos do judaísmo o jeito de guardar o domingo ou de guardar o sábado. Agora, como que Jesus fazia no sábado? Então, nós vamos encontrar, assim, várias coisas. Esse texto que nós lemos de Lucas aqui, ele serve como emblema para o que nós queremos falar. Voltamos nele lá, Lucas 4. Tem muitas coisas interessantes nesse Lucas 4 aqui. 4,16. Indo para Nazaré, onde fora criada, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume. Opa, espera aí, Jesus tinha costume de ir na sinagoga, de entrar no templo. Ele tinha o hábito de ir no templo, gente. E às vezes nós não queremos, né? Os piores aí, né, Romilton? Os restauracionistas não suportam entrar num templo. Né? Quando eu estava na 8ª série, tinha um jornalzinho, né, da escola. Então tinha lá uma seção de um dicionário lá, né? Então dizia o seguinte, que o sucesso de um gracejo não está na boca de quem fala, mas no ouvido de quem ouve. Então, um sermão, uma reunião, uma homilia, ela pode ser abençoada. Depende de quem ouve. Né? Então, não vou aquele lugar frio. Esses dias aprendi mais um adjetivo, né? Sorveterianos. Vocês já imaginaram o que significa. Não sei se os jovens captaram, mas na briga entre os pentecostais e conservadores, né? Então, os pentecostais assintosamente chamavam os conservadores de pessoas geladas, frias, né, na fé. E os sorveterianos era uma das maneiras de expressar isso aí. Então, ir no templo não vai fazer mal para ninguém, não pode ir, né? Tem gente que não entra em templo porque acha que
os ídolos que estão lá podem contaminá-lo, pode fazer mal, tal, né? Eles estão quietinhos lá, tá, gente? O problema não são os ídolos, mas a relação que nós estabelecemos com eles. Vixe. Pois é. Então, o ídolo está no coração, nunca na imagem. A imagem pode ser nada. Então, Jesus foi na sinagoga, conforme seu costume, e mais, levantou-se para ler. Então, Jesus não ia à sinagoga só e ficava como espectador lá. Jesus era ativo na sinagoga. Então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar, para levar as boas notícias aos pobres. Enviou para proclamar libertação aos cativos, restaurar a vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor é o ano do jubileu. E ele faz sentido para os pobres. Por isso que evangelizar os pobres. O sábado tem sentido para os pobres. O ano jubileu tem sido para os pobres. Eles que esperam justiça, que esperam liberdade, que esperam o fim da opressão, eles esperam a sua redenção econômica outra vez. É para eles que faz sentido o sábado, o ano sabático e principalmente o jubileu. E quando Jesus fala aqui do jubileu, ele está falando do jubileu, mas não o jubileu em si, mas para aquilo que o jubileu aponta. Para que o ano jubilar, os anos jubilares apontavam? Para o reino messiânico. Então, o sábado semanal apontava para o ano sabático, os anos sabáticos apontavam para os anos jubilares, e os anos jubilares apontavam para o reino messiânico. À medida que o judeu fosse vivendo isso aqui, o reino ia sendo revelado para eles. Né? Porque imaginar que chegar no 7º ano, você tem que perdoar, estava implícito no sábado, o ano sabático, o perdão. O que é isso? É graça. Isso é pura graça. E era um perdão presumido ainda, porque você emprestava, se olhar para o caboclo, ele não tinha condição de pagar até aquele ano, e você falava: está quitada a sua dívida, você não deve mais nada para mim. Era um perdão presumido. O que quer dizer com perdão presumido? Quando alguém vem falar com a gente, né, sobre perdão, ele não pode esperar nada mais, nada menos do que o nosso perdão. Né? Olha, eu vou te perdoar dessa vez, mas não tem nada disso. Né? Se alguém vem falar conosco, não tem sermão para ser dado, não precisa fazer nada disso, é só perdoar. É o perdão presumido. Então, nós devemos ter essa face. Alguém que vai falar conosco não deve esperar de nós outra coisa a não ser o perdão. Então, ao praticar isso aqui, eles iam entrando no reino messiânico. De uma semana ia para um ano, dos anos ia para o ano jubilar, e dos anos jubilares eles iam começar a enxergar o reino. Mas o que aconteceu? Os poderosos estavam impedindo isso. Não se tem registro que o ano jubilar tenha sido cumprido em Israel. Como disse antes, somente quando eles voltaram da Babilônia é que pareceu estar meio cuidado disso. Né? Eu acho que deixa eu ver se eu acho aqui. Eu sou péssimo de guardar passagem, endereço. Mas eu acho que é 2 Crônicas. Que vai falar sobre o cativeiro da Babilônia. Exatamente, acertei, gente. Lembra quando, uma passagem mais conhecida, quando Daniel está orando, e ele entende que que o cativeiro babilônico ia durar 70 anos. Né? Ele viu que estava no fim, então depois se orar para que encerrasse de fato o cativeiro babilônico. Agora, lá em 2 Crônicas, capítulo 36, vai dar uma explicação aqui por que houve esse cativeiro para ajudar.
21. Então, 2 Crônicas 36, 21. Para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse, algumas traduções, descansasse de seus sábados, todos os dias da desolação, repousou até que os 70 anos se cumpriram. Por que eles foram levados cativos à Babilônia? Né? Porque não deixaram a terra descansar. Tinha uma expressão comum um tempo aqui, que quando o pessoal fazia aquelas políticas de negociar favores e tal, então dizia que a política de terra arrasada. Aqui em São Paulo a gente vê a monocultura da cana, né? Lá em Montemor eu fico admirado de ver, né? Que tempos atrás, meu tempo de roça, a gente plantava um canavial, cortava, o canavial brotava outra vez, você cortava e assim ia, né? Lá tem umas fazendas de canaviais lá, que passa a colheitadeira, colhe a cana, já vai botando no caminhão, está levando para a usina. Aí, a semana seguinte, tem outra frota lá, o pessoal já está fofando a terra, está adubando a terra, está plantando, e no mês seguinte já está nascendo cana outra vez. Aí passou novamente, faz pelo menos umas 2 safras por ano lá, né? Quer dizer, você extrai, exige da terra mesmo. Mas será que Deus estava preocupado só com a terra aqui? Então, a terra precisa descansar? Não, não era isso aí, né? Quando eles não praticaram o ano sabático, quando não praticaram o ano jubilar, eles estavam, então, criando uma oligarquia, criando uma classe dominante em Israel. Eles não estavam devolvendo a terra aos donos originais, eles não estavam dando liberdade para os cativos. Então, criou-se lá em Israel uma classe dominante. E Deus, então, interviu e levou todos eles cativos à Babilônia, e eles ficaram lá durante todo o tempo que deixaram de praticar o ano sabático, eles ficaram como pessoas que ficaram deportadas lá na Babilônia. Porque eles não atentaram. Então, para desmanchar essa classe dominante, fizeram isso. Eu não me lembro agora, mas posso depois achar aqui, que não foram todos os que foram deportados à Babilônia. E a primeira vez que eu lembrava isso, eu achava que todo mundo foi à Babilônia. Mas não foram todos, não. Os mais pobres ficaram na terra, para servir vinhateiros e para colher lá. Então, o rei da Babilônia levou os poderosos todos, e os mais pobres deixou na terra. Então, aquelas fazendas dos ricos lá ficou na mão dos pobres. Eles foram colher lá. Infelizmente, o pessoal que ficou lá, em vez deles atentarem para isso, né, como a gente fica pensando, que seria a história se esses pobres que ficaram lá tivessem reassumido a responsabilidade de Israel? Eles foram buscar socorro no Egito. Aí não teve também como prosperar. Mas só os poderosos, a classe dominante, que foram levados para a Babilônia. Os pobres ficaram na terra. Para mostrar exatamente que era eles que estavam sendo levados cativos. E aí a gente volta à oração de Daniel, e como que é uma coisa muito bonita na oração de Daniel, é o seguinte, né? Daniel, ele era um jovem, então ele não tinha participado daqueles pecados mais grotescos dos judeus. E Daniel ora assim, né? Senhor, nós pecamos. Eu não falo nossos pais pecaram, não eles pecaram. Nós pecamos. A nós pertence o corar de vergonha, e a ti pertence a misericórdia e o perdão. Esse é o refrão de Daniel. Agora, Daniel não tinha responsabilidades sobre isso, mas ele viu o que havia de opressor e havia os oprimidos lá. Isso ele sabia. Então, quando ele ora nesse sentido, nós pecamos, né? Qual foi o grande pecado? O grande pecado foi exatamente viver como uma outra nação, perder o referencial de ser uma nação exemplo de Deus para o mundo. Gente, alguma pergunta, algum comentário?
Eles ficaram mais ou menos isso lá, né? Pergunta, gente? Ficaram 70 anos. Então, eles deixaram de cumprir 50 jubileus. Ou, desculpa, 70 jubileus, né? Agora, essas contas matemáticas, gente, a matemática de Deus, às vezes, é meio diferente de nós, né? Vocês vão ficar 400 anos no Egito, ficaram 430, né? Deus não conta do mesmo jeito que nós contamos o tempo, né? Por isso tem lá a oração, ensina-nos a contar nossos dias. Amém. Tudo bem, gente? Ok, não tem nenhuma pergunta? Eu vou mudar a parte, senão... Tá. Uhum. Isso. Então, o que nós precisamos de aprender para nós, trazendo para a nossa prática, né? Guardamos os sábados ou guardamos o domingo? E quando você conversa com os irmãos que guardam o sábado, ele fala assim, olha, o sábado está no mandamento, é um dos 10 mandamentos. Não foi mudado isso, tem que guardar o sábado, né? Agora, nós entendemos que o domingo, porque o domingo foi o dia da ressurreição do Senhor, marcou uma nova era, uma nova etapa, e que se mostra o dia do Senhor também, né? E aí, vem um pessoal e fala assim, mas tinha o sol, o Sunday, né? O Deus do sol, tudo mais. Olha, eu pessoalmente, aqui vai a minha opinião particular, eu acho que isso não tem, se foi nesse sentido, não foi nesse sentido, não tem muito a ver, né? A questão é qual a relação que eu tenho com esse dia, não a relação que alguém lá tinha, né? Se eu acordo domingo e guardo domingo porque eu acho que o sol é Deus, eu estou sendo um desses antigos que achavam isso. Agora, se eu guardo o domingo, né, achando que o domingo é o dia do Senhor, a minha relação é com o Senhor, não é com o sol, né? Bom, mas o que a gente quer dizer é o seguinte, que essa forma religiosa de guardar é uma coisa que é destituída, não tem isso. E aqui eu quero entrar na questão de Jesus e o sábado, né? Jesus parece que ele é provocador, ele fazia coisas no sábado, gostava de fazer coisas no sábado, né? O que vocês acham? É justo curar no dia de sábado? Né? Várias curas aconteciam no dia de sábado. E eles ficavam assim, olha, vocês vêm para ser curados, tem 6 dias na semana para vocês serem curados. Vem nesses dias, vocês vêm justo no sábado. Né? Eu conheci um irmão que ele guardava o sábado, e um dia eu estava na casa dele lá, e um garotinho mesmo, né? Porque o pessoal acha que criança legal é criança que se comporta como adulto, né? Mas criança legal é criança, né? E a gente estava conversando, ele queria ligar a televisão e tal. Ele falou, mas esse garoto é tão tentado que no sábado que ele quer ligar a televisão, que ele mais quer ligar a televisão. Segunda Reis. Então, a questão do pobre é 2 Reis 24, 14. Então, quem está anotando, pode anotar aí. Então, Jesus curava no sábado e provocava o sábado e tudo mais. Nós vimos lá, num desses textos aqui, que diz assim, que o sábado é o dia do Senhor. Né? E Jesus, quem que é? Ele é o Senhor. Né? Até do sábado, o Filho do Homem é Senhor. Então, o sábado era o dia dele. Né? Era o dia mais adequado para ele fazer o que tinha que fazer, era no sábado, era o dia dele. Né? E ele fala mais, o sábado foi criado para o homem, não o homem para o sábado. Né? Então,
o fato de Jesus pregar esse sermão de Lucas aqui no sábado, e ensinar no sábado na sinagoga, e curar no sábado, ele está realmente chamando atenção para esse conceito. No sábado é dia de liberdade, então mandar embora o demônio está oprimindo. No sábado é dia de perdão. Né? E não é o perdão daquela dívida monetária pequena, é o perdão dos pecados que vai colocar a pessoa na condição de participar do reino de Deus. Então, Jesus agia no sábado, não era uma simples provocação, mas era uma pedagogia muito bem pensada e coerente com o que já dizia a lei. Então, o sábado é o dia da graça por excelência, é o ano da graça por excelência, é o ano, né, é o reino de graça, né, que vamos ter. Então, Jesus, ao agir no sábado, e agiu constantemente, ele estava chamando atenção para isso. O sábado não é um dia devocional religioso. O sábado é o dia do Senhor, é o dia para Ele, é o de libertação. Né? Então, nosso coração, no sábado, deve lembrar, ou domingo, né? Mas todos devem lembrar que nós somos todos iguais diante de Deus, que nós temos liberdade diante de Deus, e que Deus olha e aplica a sua justiça a partir da perspectiva do pobre, do oprimido. Né? Os irmãos arrepiam quando ouvem aquela frase da teologia da libertação, atribuída a ela. Sabe qual frase estou me referindo? Uma frase da teologia de libertação, quando fala desse assunto aqui. Opção pelos pobres. Opção pelos pobres. Né? E vem toda a teologia social de libertação, tal, passa por aí. E o pessoal arrepia de ouvir isso. Gente, mas ela é muito mais coerente do que as outras frases que nós ouvimos de teologia por aí. Né? Jesus optou pelos pobres porque os ricos roubaram Deus. Básico, simples assim. E para você, né, entrar no reino, você tem que ser pobre, você tem que abrir mão, você tem que devolver aquilo que você roubou ou que você comprou, né, de um ladrão, que você herdou de um ladrão. É simples assim. Né? Os ladrões não vão herdar o reino de Deus. Por isso nós temos que devolver. Então, por isso que todos os dias nossa vida tem que ser um sábado. E quem desfrutava do sábado não era exatamente o rico, mas era o pobre. Né? O escravo chegava no sábado e respirava, liberdade e tal. Né? O rico ficava preocupado. Gente, né? Quem que vai colher o maná hoje? Né? Da fazenda dele. Aí você pode pensar assim, mas Pedro, eu não tenho fazenda, né? Não tenho gado, não tenho plantação, né? Mas o que é a sua fazenda particular hoje? Você adquiriu conhecimento? Você tem um conhecimento intelectual? Você se formou em alguma coisa? Né? Você tem uma responsabilidade de repartir. Isso faz parte da sua fazenda. Você comprou, você investiu nisso daí. Então, eu aprendi, eu sou um exímio médico, vou montar minha clínica lá no interior do Mato Grosso e vou cobrar uma fortuna. Tem um livro que vai sair esse ano, em outubro, que fala a Igreja 2.1, tem uma história de um médico, que é coreano, mas o pessoal chamava de chinês lá, que ele só fazia as coisas à base do dinheiro. E aí ele atendeu uma mulher lá, que tinha, o bebê não tinha nascido, e a parteira tentou fazer o parto com o neném morto, e o neném saiu a cabeça e ficou o resto. E ele chegou, examinou e falou assim, tá bom, vai custar metade da sua terra, falou para o marido. Né? Foram no cartório, transferiram a propriedade e ele fez o trabalho dele. Né? E os médicos cubanos que não prestam. Né? E os médicos cubanos que ganham $100 por mês e que não gastaram nada para ser médico. Né?
Então, é médico por vocação. Então, se você se formou qualquer coisa, nós estamos falando da área de saúde, porque ela é muito, né, assim, pontual mesmo, né? Mas não custa nada você dar aula de informática numa escola, numa ONG, dar aula de informática para um menino lá da sua rua, ensinar ele alguma coisa assim. Informática, gente, é uma coisa que está mais ou menos perto de todo mundo, né? Você pegar um garoto que vai entrar no mercado de trabalho agora, olha, passa em casa, tal hora, tal dia, lá tem um computador lá, vou ensinar você as coisas básicas do Word, da internet, tal coisa assim, vai ficar mais pertinho, né? Não vai ficar só fazendo Facebook, coisa assim. Então, qualquer coisa, nós temos nossa fazenda, é só nós olharmos, né? Temos nossa fazenda assim. E aquilo que está em nosso poder, os outros têm direito à parte também. Tem direito à borda, ao que sobra lá dentro, tal, então tem direito, né? Qual que é a sua fazenda? Né? Tem parte do outro lá dentro. Por fim, agora, eu queria pensar um pouco, refletir um pouco sobre a igreja de Atos, aquele choque que houve lá em Jerusalém, né? Pois não. Uhum. Como é que a gente pode hoje, além de orar, né? Nós estamos falando de uma coisa mais prática. O que nós podemos fazer hoje, como igreja, para produzir essa consciência espiritual da sociedade ideal do reino milenar de Cristo? Já que a gente já está praticando um negócio que é para acontecer quando tudo for consumado e tal. Se a igreja hoje está institucionalizada, ela vive uma estrutura social onde os ricos, ou quem é próspero, né? Sim. Quem dá mais é preferido. Aham. Com as teorias aí que existem. Tá. Hoje nós temos a regra de ouro, né? Qual que é a regra de ouro? Quem tem ouro manda. Agora, vamos pensar, voltar lá em Israel, e depois nós vamos para Atos, né? Então, quando Deus pensou Israel desse jeito, né? Imagine que as nações do lado, o Egito, ali embaixo, a Síria lá em cima, tudo mais tal, uma nação que escravizava, que tinha oprimidos, opressores, tinha ricos, tinha pobre, tinha mendigos, tinha pessoas doentes nas nações. E quando você olhava, que sobrevoa a nação de Israel é uma nação justa, segundo a justiça de Deus. Não havia pobre, não havia empobrecidos, não havia pessoas doentes, porque Deus também ia dar saúde, não havia guerras, porque Deus ia guardar suas fronteiras, haveria colheitas abundantes, não haveria praga, né? Então, aquela diferença lá. E para que isso acontecesse, era viver isso aqui. Israel frustrou, não conseguiu, como nós vimos, né, levar adiante esse projeto. Quando Jesus vem e aparece pregando, Jesus vai simplesmente retomar esse grande projeto. Simplesmente isso, né? Aliás, o próprio João Batista fala isso, né? Quem tem duas capas, reparta, tal. Quer dizer, a pregação do Evangelho já é exatamente isso. Então, o sábado e tudo que Jesus está trazendo no Evangelho não é uma novidade. Não é novidade. Muito pelo contrário. Era uma coisa que já tinha presente e que Jesus traz à tona. Quando nós lemos o Novo Testamento ele é baseado no Velho. Então, outro dia eu estava ouvindo um irmão muito querido, falou assim, que Jesus veio reinterpretar a lei. Não. Né? Jesus veio simplesmente viver e mostrar como que era. Viveu como pobre, etc, etc, etc. Agora, quando Deus olhava outra vez para a terra ali, ele via lá na Síria escravidão, exploração, pessoas abandonadas, prostituição, doença, né, secas, pragas, epidemias. Olhava que no sul, para o Egito, a mesma coisa.
Olhava para Israel, do mesmo jeito. Mas quando ele olhava para Jerusalém, lá tinha um povinho, né, que seguia o sábado. Lá tinha um povinho que recebia a cura física. Lá tinha um povinho que não tinha necessitados entre eles. Lá tinha um povinho que não tinha milionários, ricos, excêntricos entre eles. E também não havia mendigância entre eles. Então, aquilo que Deus projetou para Israel, e que nós chamamos de lei, né, aquilo floresceu lá em Jerusalém, na comunidade dele. Então, a igreja viveu isso aqui, né? Todos os dias ali eram sábados, né? A igreja viveu isso, simplesmente isso. E ao viver isso, ele estava dizendo o seguinte, que Jesus é o nosso Messias, Jesus é o nosso rei. Nosso rei não é César, não é Pilatos, né? E aí muitos foram pagando a vida. Estou lendo os pais apostólicos, né? Então, teve um homem lá de 80 e poucos anos, e ele foi traído, foi preso, foi entregue lá, e o procurador falava assim, então você confessa aí César, né, que ele é o Senhor? Ele falou, não. Né? Falou, mas, meu senhor, por respeito à sua idade, que tinha 86 anos, né? Naquela época, 86 anos era bem 12. Por respeito à sua idade, fala que César é o Senhor. Né? Não vai ter graça nenhuma botar você no meio das feras lá. Né? Fala, por respeito, por consideração a você mesmo. E, não. E ele pagou com a vida isso. Porque o Senhor dele é Cristo, é o Messias, não era César. Agora, veja bem, o que aconteceu em Jerusalém? Muita gente aderia à fé diariamente à conversão. Por quê? Eles enxergavam toda essa realidade, toda a sociedade estava ali colocada dele. O plano de Deus, Deus tinha falado lá em Levítico, Êxodo, Deuteronômio, tudo mais e tal, agora estavam vendo diante deles. Então, as pessoas mudavam mesmo. E esse exemplo coletivo de comunidade, ele foi, assim, muito forte e preponderante para todas essas coisas. A ponto de que nós podemos imaginar o seguinte, muitos sacerdotes aderiam à fé, muitos cobradores de impostos aderiam à fé, muitos políticos, muitos das classes sociais, militares, né, aderiam à fé, porque o reino de Deus, de fato, havia chegado para eles. Quando nós falamos, e o mundo também espera, né, no reino messiânico, quando nós falamos, o mundo lê isso como a era de Aquários, uma nova era, coisa do tipo assim, uma utopia, onde toda civilização vai ter uma mudança, né? Tem uma expressão também, a civilização do amor, muito bonita. Mas grande parte delas querem isso, mas não querem o Messias. Querem o reino, mas não querem o rei. E esses irmãos lá em Jerusalém botaram em prática exatamente isso. Né? E isso, então, convenceu as pessoas ao lado a entrar. Por que pessoas, então, deixavam as suas belas posições sociais para ingressar numa sociedade que não era das mais admiráveis? Aquele episódio de Jesus com o jovem rico, que ele saiu triste lá, por certo que isso aconteceu muitas vezes lá na igreja, com as pessoas, em vez de saírem tristes, venderem o que tinha e trazerem para a igreja. Aconteceu ao contrário. Muitas vezes aquilo que Jesus falou, farão as obras maiores que a minha. Né? Quem assistiu o jovem rico com Jesus indo embora, assistiu muitas vezes lá em Jerusalém, outros jovens, outros ricos, vendendo tudo e dando o que tinha lá. Bom, agora, comparado isso com a igreja organizacional, gente, a igreja organizacional, uma das coisas que trouxe para nós é que deu um jeitinho, né? Olha como é tão fácil você viver os sábados na igreja, né? Muito simples, né? Aliás, eu aprendi o seguinte, primeira coisa, devoção. O moleque queria jogar bola, não, primeiro você vai na igreja. Primeiro você vai, depois você pode jogar bola. Primeira devoção, aí estava liberado. Aí o moleque ia jogar bola, o pai ia para o bar, e assim por diante. Né? É fácil guardar o sábado. Né? E pobre, gente, não é só pobre de dinheiro. Pobre hoje aliás, quando fala assim, pobreza de espírito, ganhou uma outra tonalidade. Né? O cara que é inconveniente, que é chato, que não entende as coisas, fala assim, é pobre de espírito. Jesus, quando fala pobre de espírito, está elogiando, não está
menosprezando a pessoa, né? E eu acredito que a restauração da igreja vai nos levar a uma experiência semelhante dessa aqui, daí para frente, né? E acredito também que isso vai passar não por uma instituição, não por um líder carismático que vai trazer isso, mas um derramar do Espírito Santo sobre todas as pessoas, e as famílias é que vão ser mobilizadas para produzir isso aqui, porque isso aqui foi produzido por famílias, né? Famílias serão mobilizadas. Então, hoje, a gente ainda tem assim, aquele cuidado com o jovem, né? Mas, gente, o jovem, digo filhos, né? Se uma pessoa, um militar, um soldado, ele é treinado exaustivamente para morar no quartel? Não, para ir para a guerra, né? Então, se a nossa casa ela é o quartel, nossos filhos devem ser treinados exaustivamente, né? Com a expectativa de que eles vão para a guerra e vão ganhar. Então, eu diria para os jovens, especialmente, o seguinte: vocês vão dar mais confiança para os pais se vocês mostrarem-se habilitados, valentes, corajosos para isso daí, né? Então, um jovem que ele está pregando o evangelho, está trazendo gente para casa, ele está vendo frutos na vida desses amigos, os pais estão vendo frutos na vida dos amigos. Um jovem que lê a Bíblia, que ora, né? Isso vai dar muito mais segurança para o pai que está vendo ele ir para a guerra. Agora, o jovem que tem que ser mandado para ler a Bíblia, mandado para orar, né? Tem que se lembrar toda hora, obviamente que o pai vai ter uma retração, não está confiante de que ele vai dar conta quando tiver que enfrentar o mundo, né? Então, grande parte da confiança que os pais precisam ter é o próprio jovem que pode oferecer isso. Falando isso porque essas coisas aqui, sábado e pobre, tudo mais tal, instituição não dá conta disso, gente. Isso é família, né? É família que tem que colher, enfim, tem que viver como igreja, né? Então, agora, é difícil isso, gente? Quem acha que é difícil? Eu digo que não é difícil, isso é impossível. Isso é impossível. E o que é bom é o seguinte: se é impossível, é Deus que faz. Vocês acham possível o Haiti vencer os Estados Unidos? Haiti declarou guerra aos Estados Unidos, né? Manchete ali uma semana, Estados Unidos rendeu o Haiti. Mas é isso, né? É impossível. Era impossível os hebreus ganharem dos egípcios. Mas é Deus quem faz. Então, Deus restaure em nosso coração o sábado. Restaure em nós uma justiça da perspectiva do pobre, né?